de contas, por que a Rússia quer atacar a Ucrânia? Bem, para responder essa pergunta, vocês têm que entender um pouco da história da Rússia e da Ucrânia. Há muito tempo, lá antes dos anos 1000, lá em 867, era formada a Rússia de Kiev, que era um grande principado que tinha como Kiev sua principal cidade e capital. Só que essa Rússia de Kiev não durou muito tempo. Em 1243, os mongóis invadiram a Rússia e conseguiram dominar o território russo, incorporando essa região ao Império Mongol. E ela ficou quase 100 anos sob controle mongol. Até que em 1345, com a queda do Império Mongol, a Rússia acaba ganhando novamente sua independência, dessa vez no Grão-Ducado de Moscou. Com a Rússia começando um grande processo de expansão que ela achava que era necessário. Então, nos séculos seguintes, a Rússia foi se expandindo, conquistando a Sibéria e conquistando o Alasca. Eles conquistaram a Sibéria Oriental em 1777 e o Alasca, eles começaram o processo de colonização do Alasca em 1795. Então, agora chegamos nesse mesmo período nas guerras napoleônicas, onde a Rússia, a Polônia e a Prússia acabaram dividindo a Polônia, que naquela época era um estado independente, que era a República das Nações. A República das Nações, onde eles acabaram dividindo a Polônia e a Rússia adquiriu todos os países bálticos e acabou adquirindo toda a Ucrânia e partes que hoje é a Bielorrússia. E durante as guerras napoleônicas, a Rússia também se aliou com Napoleão numa parte da guerra. E além de se aliar com Napoleão, a Rússia acabou também aderindo ao bloqueio continental, onde eles não podiam fazer comércio com o Reino Unido. Onde eles invadiram a Suécia na Guerra Finlandesa e adquiriram a Finlândia. E acabaram invadindo o Império Otomano e a Pérsia durante várias guerras russo-turcas e nas guerras russo-persas, onde a Rússia vence essas guerras a um alto custo. E ainda consegue a região da Bessarabia. Em 1812, Napoleão acaba invadindo a Rússia, só que falha com a coalizão, com a sexta coligação formada em 1812 para derrotar Napoleão, chegando em Paris em 1814 e a França se rende. Onde no final das contas, a Rússia, após o final das contas, adquire toda a Polônia e também anexou durante as guerras napoleônicas a Finlândia, o Azerbaijão, a Geórgia e a Armênia. Onde a Rússia continua se expandindo durante o século XIX, com ela passando pela Guerra da Crimeia em 1954, onde a Rússia perde e é forçada a ceder várias indenizações de guerra aos vencedores. Então, eles conquistam os turcomenos em 1884 e também conquistam a região do Cáucaso, já em 1955, quando eles anexaram o reino da Circásia, pondo fim ao período caucasiano independente. Com isso, o último reino independente do Cáucaso é incorporado ao Império Russo. Após isso tudo, é formada em 1975 a Liga dos Três Imperadores, onde eles tentaram fazer uma aliança com a Áustria e a Alemanha, só que ela não durou muito tempo, com ela sendo desfeita em 1879. Em 1871, eles tentariam uma segunda chance, com dessa vez a Liga dos Três Imperadores voltando. Só que 6 anos depois ela acaba novamente e a Rússia fica sem aliados. Em 1908, eles acabaram aderindo à Entente, formada por Reino Unido e França. E aí chegamos na época da Primeira Guerra Mundial, onde a Rússia luta pela Entente, só que acaba perdendo a guerra. E nesse período também acontece a Revolução Russa, de 1917, que houve outra em 1905, que foi menor. Onde após a Revolução Russa, eles tiram o czar do trono, que era naquela época Nicolau II, e eles acabam implantando o governo provisório russo. Só que esse governo durou apenas 2 anos. Só que em 1919 os bolcheviques conquistam Moscou e acabam
e acabam fundando a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. E a Ucrânia, durante um período, acaba se tornando independente, mas acaba se tornando uma república soviética. Em 1939 começa a invasão soviética da Polônia, onde os soviéticos acabaram anexando a metade oriental do país e também acabaram invadindo a Finlândia em 1940, durante a Guerra de Inverno, onde, após eles iniciarem a invasão da Finlândia, eles acabam ganhando a guerra finlandesa, eles acabam ganhando a Guerra de Inverno e acabam ganhando novos territórios e anexam os países bálticos e a Bessarabia nesse período.